Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma análise nesse jogão que foi Cardinals contra Seattle. Se você não assistiu ainda, não deixe de assistir. Hoje a gente vai falar sobre a atuação ofensiva do Kyler Murray, né, do ataque do Cardinals sobre a equipe de Seattle. Então a gente vê Coach Cliff, Kyler Murray, ambos vindo aí do Air Raid. A primeira coisa que a gente vê aqui é a proteção de bola do Kyler Murray, né? Então a gente vê a pressão chegando nele, ele acaba saindo do pocket, conseguindo first down ali com seu atleticismo. Ponto legal da gente destacar é a trips bunch, a gente já falou sobre ela aqui antes, e esse defensor entra em pressão. Quando ele entra em pressão, a gente vê a defesa fazendo giro na cobertura, tá? Para contabilizar os números que existem ali do outro lado. Então, Kyler Murray se sente pressionado, né? Acaba fazendo um spin e consegue o first down com as pernas. No ângulo traseiro a gente vê o spin, né, o atleticismo e a proteção de bola. Então nesse momento a gente vê ele segurando a bola, né, caso ele sofra o sec, ele acaba saindo, ele sabe que na frente dele tem apenas um defensive lineman aqui, procura alvos, né, no campo, não encontra, agora é só usar o atleticismo contra a defesa, ele sabe que ele vai conseguir esse first down, então excelente trabalho. Nessa próxima jogada a gente vê 1 contra 1 no topo, então DeAndre Hopkins ali fazendo uma recepção maravilhosa. Como é que a gente sabe que é 1 contra 1? A gente vê apenas um safety alto, né? E 2 corners na jogada. Então o QB sabe que se ele procurar essa fade ball aqui, ele vai encontrar, né? E ele acaba encontrando mesmo, então aquele é um matchup bastante favorável. DeAndre Hopkins faz um trabalho fenomenal inclinando no final da rota, né, para receber, então ele ganha distância ali com o braço, acaba inclinando, recebe uma bola extremamente bem colocada pelo Kyler Murray e ele atinge o pylon, né? Quando isso acontece, é garantia de touchdown. Nesse ângulo traseiro a gente consegue perceber o que a gente chama de fake check, né? A gente sabe que os ataques modernos hoje eles fazem o que a gente chama de check with me, que significa checa comigo, né? Então check com a sideline, ele vai checar se ele mantém a jogada ou se ele troca a jogada, né? E quando isso acontece, a defesa faz o recheck, né? Ela tende a checar de volta. Então ele pega a defesa aqui meio que desprevenida, excelente trabalho. E aqui viralizou no Twitter essa risadinha aí, né? Quando ele consegue 1 contra 1, a gente não sabe se é uma risadinha mesmo, mas enfim, a comunidade do Twitter aí se empolgou com essa jogada. Interceptação, outra jogada que viralizou no Twitter, né? E o ponto de atenção nosso é o Metcalf aqui, essa perseguição maravilhosa que ele faz. A gente sabe que os DBs e receivers têm mais ou menos a mesma velocidade, mas ele tira essa distância muito rápido. Então ele é o número 14 aqui, né? Ele vem buscar lá de trás, vem no ângulo diagonal contra um receiver correndo em linha reta, uma jogada de puro esforço. E no drive seguinte, na série seguinte, a defesa aí do Cardinals, a defesa de Seattle consegue o turnover on downs, ou seja, eles conseguem impedir que o Cardinals pontue, inclusive. Então o esforço foi decisivo aí. Recepção do tight end, excelente trabalho, extremamente aberto. A primeira coisa que a gente vê aqui é um ball fake, né? Ball fake, ele finge que entrega a bola e puxa, a gente já falou sobre isso aqui antes, termina o drop, step in, lindo lançamento, excelente trabalho. No ângulo traseiro a gente vai ver como que ser capaz, né? A primeira coisa que a gente vai reparar é que a gente tem um H-back, um tight end, um fullback aqui no campo, né? E essas rotas é o que a gente chama de clear routes, são rotas para limpar aquela zona, enquanto a nossa rota under ou cross, né? Pode ser esses dois nomes aí, vai ocupar aquela região do campo, tá legal? Nesse momento a defesa deveria estar fazendo duas coisas, né? Existem duas formas aí da gente parar, elas acontecem simultaneamente, né? Normalmente a gente vê o safety do backside responsável por essa rota vertical do tight end, né, caso seja cobertura por zona. Então normalmente se o tight end fizer isso aqui, essa rover, o safety tem que perseguir, né? E os linebackers têm que estar cientes sempre que eles jogam contra times que fazem muito esse tipo de crosser, né, que os linebackers têm que dropar para a zona e ocupar aquele espaço, né? Naturalmente deveria ser esse linebacker, porém o ataque sabe disso e o ataque acaba manipulando esse camarada, né, para sair nessa rota curta
do running back, afinal de contas o linebacker tem que contabilizar por ela, e ele acaba cedendo bastante terreno no fundo, então um ataque manipulando muito bem. A gente vê já no final do quarto, próximo aí do overtime, né, que acabou acontecendo, uma flag na jogada, então que seria 3 pontos no placar, Seattle acaba queimando aí com offside, não só isso, ele acaba pulando a linha ofensiva, né? A gente está falando do número 95 aqui, isso é proibido pela regra. Então, esse é um momento que vira a partida praticamente do avesso, né? E agora, ao invés de contabilizar 3 pontos, o Cardinals acaba contabilizando 7 pontos. Agora a gente já está falando do overtime, Russell Wilson com a bola e a interceptação do linebacker no que a gente chama de pressão simulada. Se você não sabe o que é pressão simulada, não deixe de conferir o nosso vídeo que eu fiz sobre o Ravens, uma análise sobre o Ravens e a pressão simulada deles, mas basicamente, em resumo, né, é quando os jogadores de defesa mostram bastante pressão, alguns entram e alguns fazem o que a gente dropa para a zona. Então, 2 linebackers acabam voltando aqui para cobrir os receivers, né? Dentro do número 3, dentro do número 2, esse é o receiver número 1, né? E eles acabam conseguindo a interceptação aí, porque agora o Russell Wilson achou que seria um passe simples, né? Esse pop pass ali, esse passe na seam, aquela região das hashes ali do campo, ele acaba sendo interceptado. Então a gente vê o número 48 aqui, né? Perdão, ele finge a pressão, tá? Assim que ele vê que o center pisa na direção dele, ele acaba voltando para fazer essa cobertura. E a defesa tem 2 formas de fazer pressão simulada, pré e pós-snap. Eu acredito que tenha sido pré-snap, afinal de contas, ela está vendo a formação trips, ela precisa equilibrar os números do lado de lá. Quando a gente fala pós-snap, normalmente a gente está lendo uma ação da linha ofensiva para a gente tomar a nossa decisão. Então acredito que seja pré-snap essa decisão aí de colocar o Russell Wilson em uma posição ruim e fazer a interceptação. E aí, naturalmente, no overtime, né, eles acabam contabilizando esses 3 pontos e garantem a vitória aí por 37-34. Então, bom trabalho do Coach Cliff, bom trabalho do Kyler Murray aí, impecável na sua atuação, realmente muito bom. E se você gostou desse material, não deixe de ativar as notificações e ativar o sininho lá para você receber essas análises quentinhas, beleza? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.